mas é importante salientar, né, que dentro dos nossos sistemas hoje de produção, a cocontaminação, ela é, às vezes, mais importante do que provavelmente uma contaminação única. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta e hoje nós estamos recebendo o Henrique Fries, que é médico veterinário, tem mestrado e atualmente é especialista técnico de suínos na DSM Firmenich. Henrique, que bom que a gente está junto hoje para conversar sobre um assunto bem bacana, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, eu que agradeço. A gente que agradece, na verdade, a participação aqui no podcast. Esperamos contribuir. Muito, com certeza, porque esse é um assunto que, inclusive, a gente já estava conversando antes da gravação, né? Esse é um assunto que ele está muito presente, né, no dia a dia, assim. A gente vai conversar sobre as micotoxinas, em especial, a gente vai falar sobre um estudo que envolveu zearalenona, mas as micotoxinas estão no dia a dia de quem está na fábrica, de quem está no campo, né? Esse é um tópico... Tá sempre na moda esse tópico, né, Henrique? O trabalho que a gente vai comentar aqui hoje, ele fala especificamente de zearalenona dentro e as consequências do consumo dessa micotoxina sobre a parte reprodutiva das matrizes, né? Especificamente nesse caso das leitoas, mas é importante salientar, né, que dentro dos nossos sistemas hoje de produção, a cocontaminação, ela é, às vezes, mais importante do que provavelmente uma contaminação única, e ela piora, né, na maioria das vezes, ela piora o quadro da contaminação única, né, pelos efeitos sinérgicos entre as micotoxinas, né, principalmente do grupo fusário, né. Então, esse é um ponto importante também para a gente pensar para os nossos sistemas de produção, né. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Com certeza, E essa provavelmente é uma das grandes dificuldades, assim, da gente transpor, né, os dados que são da literatura para a vida real, assim, né, a gente muitas vezes estuda efeitos isolados e no campo eles vão vir de grupo, né? Eles vão vir sinérgicos, muitas vezes não só se somando, se multiplicando até. Se multiplicando e talvez uma das grandes dificuldades de a gente transpor estudos científicos, né, com micotoxina seja esse, né, que é a sinergia entre as micotoxinas e os efeitos menores ou maiores que elas podem causar dependendo de onde o animal está inserido, né, que nutrição que ele está comendo, que ambiente que ele está vivendo, que agente bacteriano ou viral está junto ali prejudicando, né, então a soma dos fatores altera o produto nesse caso. Opa, muito! E eu acho que esse trabalho, inclusive, que foi selecionado aqui para a nossa conversa, ele traz uma informação bem legal sobre isso, porque eu lembro da época que a gente trabalhava um pouco mais com micotoxina a nível experimental, né, de começar um projeto e muitas vezes não ver efeito da micotoxina nas variáveis mais macro, né, do desempenho, do consumo, até do comportamento daquele animal. E eu não quero antecipar os resultados, porque eu quero que você conte eles, né? Mas, às vezes, não basta só olhar o por fora do animal, aquilo que ele está expressando ali naquele momento, né? A níveis mais agregados, muita coisa pode estar acontecendo. Henrique, conta um pouquinho desse projeto para a gente. Vamos lá. Então, o projeto trabalhou especificamente com leitoas, né, na fase por volta dos 190 dias de vida, né? Então vamos dizer que é prévia a uma primeira cobertura ou
2 fios antes de 1 a 2 fios antes de uma primeira cobertura, né? E, enfim, ele trabalhou com uma concentração, a princípio, uma concentração relativamente mais baixa do que a gente vê na literatura com relação à contaminação de zearalenona, né? E fez a avaliação macroscópica, né? Macro e microscópica do trato reprodutivo dessas matrizes, além de alguns indicadores de desempenho, né? Então, ele trabalhou com 3 grupos, na verdade, foram fêmeas, vamos botar controle negativo, né, sem nenhum contaminante, no caso a zearalenona. Um outro grupo que ele trabalhou com uma contaminação com zearalenona por 7 dias, né, e outro grupo que trabalhou com contaminação com zearalenona por 21 dias. Todos os grupos, as fêmeas foram abatidas ao final do terceiro experimento, ou seja, aos 21 dias. Então, zero contaminação de 7 dias mais 14 dias sem contaminação nenhuma, né? Sem a fêmea estar consumindo aquela quantidade de zearalenona, e outro grupo onde a fêmea consumiu zearalenona por todo o período experimental. E dentro disso entra aquilo que tu comentou, né? Ao final do experimento, né, no macroscópio, não havia alteração nenhuma, né, de trato reprodutivo, de peso, não houve alteração de consumo dessas matrizes, né? O próprio fígado, nesse caso, talvez pela condição da ambiência experimental, que a fêmea foi alojada de forma única, né? Sozinha, né? O fígado, por exemplo, não teve alteração, o que é comum de ter, né? A zearalenona causa alteração de outros órgãos, né? Pelo menos no macroscópico não houve alteração, né? De peso e tudo mais, né? E de outras alterações macroscópicas também não teve nesse trabalho, né? Não fez especificamente microscópico de fígado, por exemplo, mas no macro não teve alteração de peso. É assim como no trato reprodutivo. Né? No trato reprodutivo não teve. Porém, quando o trabalho foi para microscopia, né? Daí sim, tiveram alterações importantes em nível de oviducto, por exemplo, né? E também de útero. Tá? E isso salienta, né? Mesmo por um período curto de tempo, uma contaminação relativamente baixa perante outros trabalhos científicos, né? As alterações foram evidentes em nível histológico. Né? Lembrando que quando a gente fala de reprodução e fecundação, a histologia é importante, né, para manutenção e fecundação desse ócito e tudo mais, né, e transporte desse ócito fecundado até o útero, né. De forma bem abrangente, seria mais ou menos isso, né. E com consequências, né, que vão muito além daqueles 7 dias, né, isso que eu acho que é interessante, assim, porque 7 dias é um período curto, né, enfim, às vezes a gente pode imaginar, olha, terminou os 7 dias, passou o milho ruim, tá aqui, tá beleza, vamos se, né, elas estão bem. Mas Sim. você vai ver muitas vezes a consequência disso bem depois, né. Muito bem salientado, né. Os 7 dias, os 14 dias sem a contaminação, em alguns casos não foi suficiente para a recuperação da matriz também, né. Então, foi 7 dias de contaminação, tudo bem, 7 dias parece não ser muito, uma contaminação não tão alta para nível experimental, mas sim teve alteração, né. E essa alteração se perpetuou até os 21 dias. Então, 14 dias de ração limpa não foi suficiente para a recuperação daquelas lesões, né, histopatológicas naquelas matrizes, naquelas leitoas. Né? Eu que sou de nutrição, eu lembro de ter lido um trabalho, não era em suínos, era em roedores, que eles avaliaram que normalmente zearalenona você vai lá e associa ela com reprodução, né? Está correto, a gente sabe Sim. que esse aí é um dos alvos dela. Mas eles avaliaram alterações a nível de aproveitamento de energia, a nível metabólico, e eles perceberam que é dali do aproveitamento, né? Então, como um experimento de metabolismo que a gente faz aí para avaliar uma matriz de enzima, por exemplo. Ali tem uma
matriz negativa, né? Poderia estar assumindo isso. Então, mesmo em órgãos que não são o órgão-alvo, né? E mesmo uma micotoxina, muitas vezes a gente dá um pouco até menos de atenção para ela nesse tipo de efeito. Ela está ali, tá causando mal. Mas ela tem estudos que demonstram que ela causa lesão intestinal, por exemplo, que tá aí, talvez afeta realmente isso que tu está falando agora, né? Que é a capacidade de digestibilidade do animal, né? As variáveis que não são as mais óbvias, né? Normalmente, assim, a gente vai olhar para outros lugares, mas essas lesões estão ali. E são lesões, de novo, que não têm um efeito apenas naquele momento, tem um efeito que se prolonga para depois. E muitas vezes não são visíveis, professor, é isso que é importante, né? A gente tentar, muitas vezes, às vezes é difícil a gente trazer o invisível para o visível, né? Então, nesse caso, a gente não está vendo a alteração, mas ela existe, né? E se a gente pensar que isso daí, o trabalho avaliou leitoas vamos falar de praticamente pré-cobertura, né? É mais importante ainda, né? Esse tipo de resultado, né? A gente entender que às vezes o invisível ele pode nos dar alguma espécie de prejuízo no dia a dia, né? Na prática. Então acho que esse é o mais importante. Muito legal. Acho que o comentário que você fez antes também até de outros estudos, né, que fazem avaliações, por exemplo, de alteração em microbiota, né, e mostrando não está nem só no animal, está nos outros serezinhos que estão ali vivendo em conjunto, né. É o invisível também. Essa alteração de microbiota é importante, né, e como a gente comentou, né, esse animal ele está inserido num ambiente que não é só a micotoxina que vai ser o problema, né? Muitas vezes a gente tem que linkar aqueles problemas maiores que a gente tem que atacar e eventualmente a gente esquece do invisível, né? A gente tem que lembrar que o invisível existe, né? Isso para quem trabalha principalmente na área de sanidade e que o desempenho, claro, óbvio que é importante, é ele que paga a conta, mas às vezes 1 mais 1 não é 2, né? Pode ser 3, 4, né? Isso somando todos os fatores que a gente tem dentro dos nossos sistemas de produção. Né? Exatamente. Desempenho é multifatorial, né? E esses fatores invisíveis estão ali contribuindo também. Muito legal. Que vão tirando do desempenho, às vezes não tão evidente, mas vai tirando, né? Exatamente. Muito legal. Henrique, obrigada pela escolha do trabalho, super interessante, é uma área que particularmente eu gosto, então a gente poderia gravar um podcast bem mais longo do que esse, mas obrigada por ter aceito o convite, estar aqui, compartilhar teu conhecimento com a gente, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço, o tempo é curtinho, mas valeu muito a pena. Com certeza. E a gente agradece também a todos que ficaram com a gente durante esse podcast e até a próxima. Oi, pessoal! Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima.